Exames comprovam que o mal da vaca louca diagnosticado em um boi no Pará foi atípico. Para falar sobre esse assunto, a gente convida agora a médica veterinária e economista Lígia Pimentel. Boa tarde, doutora Lígia, seja bem-vinda. Diante desse caso atípico, doutora Lígia, quais são as medidas já tomadas aí pelo Ministério da Agricultura para a retomada das exportações de carne junto ao mercado chinês? Boa tarde a todos. Pelo acordo comercial que o Brasil tem com a China, nós temos que promover quase que um autoembargo, tá? Então, toda vez que há uma suspeita, por mínima que seja, e é exatamente por isso que se deu toda essa atenção para esse caso, né? Nós precisamos suspender a certificação de carne a ser exportada para a China, fazer a prova laboratorial, né? Produzir essa prova laboratorial com o material do animal identificado, produzir uma contraprova laboratorial em laboratório internacional, as duas já foram obtidas, então os próximos passos agora são registrar nos sistemas, né, toda a documentação necessária para se notificar esse caso aos órgãos internacionais, a Organização Mundial de Saúde Animal e a contraparte aí compradora, que no caso é a China. Esse é um detalhe específico a gente precisa notificar tanto a Organização Mundial quanto essa contraparte que é a China, por conta esse detalhe do nosso acordo comercial com eles, essa exigência, tá? Outros países não exigem isso necessariamente, mas a China sim. E a China é um grande comprador. Então agora a gente notifica os sistemas, coloca toda a documentação lá, e o governo já está tentando marcar uma reunião, uma teleconferência para segunda ou terça-feira, né, depois de registradas já as informações no sistema, para começar a conversar e ver se a gente retoma esse fluxo comercial o mais rápido possível. A pergunta do Alexandre Bissoli. Bem, gostaria de perguntar em relação a esse autoembargo que você descreveu agora, qual é o tempo desse procedimento todo, aproximado, claro, e se durante esse procedimento, se a carne pode continuar a ser vendida ou não, se isso demorar um determinado tempo, é colocado esse embargo em vigor e o Brasil deixa de vender carne para a China enquanto o procedimento é concluído. Normalmente a gente não embarca carne para a China que tenha sido produzida depois da identificação do caso, da oficialização do caso, tá? Então, o que acontece? A gente trabalha com um pouquinho de estoques, então o que está sendo embarcado para a China agora foi produzido antes do caso, certo? E como já se provou, o caso ele não traz qualquer consequência nem sanitária, nem grandes prejuízos econômicos, porque não é transmissível esse caso, tá? Ele é uma degeneração espontânea do tecido nervoso do animal que causa sintomas semelhantes à vaca louca clássica, aquela que todo mundo tem medo, né? Aquela que leva um peso por ser uma doença que acomete também o ser humano, é transmitida da carne do animal para o ser humano. O Brasil nunca teve qualquer caso nesse sentido, nunca teve caso clássico de vaca louca. Isso é importante a gente destacar. O que acontece é que agora a gente fica paralisado na certificação, então a gente produz a carne, mas não pode certificá-la para a China. Então essa carne ela é redistribuída, redirecionada para outros mercados e também para o próprio mercado brasileiro. Sempre lembrando que essa carne é segura, né? A gente não tem esse problema. É uma degeneração natural vinda de um animal velho. Eu faço uma comparação muito grosseira com a degeneração do Alzheimer no ser humano. Ela é uma aparição espontânea por uma questão genética e não uma contaminação, muito pelo contrário. Esse caso aí que aconteceu no Pará, ele, apesar de ser atípico, ele foi preocupante. E qual a diferença exatamente entre ser atípico e clássico? Nós temos aí doenças que se chamam encefalopatias espongiformes nos bovinos, tá? É uma degeneração do tecido nervoso que forma lesões que fazem com que o tecido nervoso fique parecendo com uma esponja, por isso que se chama espongiforme. Ela pode ter várias etiologias. A gente classifica entre transmissíveis e não transmissíveis. As não transmissíveis, elas são degenerações espontâneas, como falei para você, como se a gente ficasse velho e apresentasse algum tipo de senilidade, claro. Tem uma formação específica desse acometimento, mas não é transmissível nem apresenta risco para a saúde humana. Nas transmissíveis, aí sim a gente tem um problema. Por quê? Porque é uma ração contaminada com vírus, que a gente chama de prion. Essa ração contaminada, normalmente, ela é produzida com material animal. Então, você imagine, uma ração animal feita com material animal e ministrada, servida para o animal. Você já vê que não é uma coisa muito bacana, né? Até pela má impressão que a gente fica quando a gente descreve isso. É o que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, na década de 90. Então, a ração contaminada foi dada para esses animais se contaminaram, eles foram abatidos e a carne, ela foi ingerida pelo ser humano.
ano, antes que os animais começassem a apresentar os sintomas, tá? E as pessoas se contaminaram e dezenas de pessoas morreram. Então, é muito diferente do que acontece aqui. Até porque é legal para as pessoas conhecerem, né? Principalmente o público leigo, o Brasil usa uma porcentagem de ração na nutrição animal muito pequena, porque o Brasil é um país tropical, a gente tem uma ampla produção de capim, de forragem, de pastagem, principalmente nessa época agora do ano. E esse caso, ele foi identificado no Pará. Chove muito no Pará agora, a produção de capim, ela é abundante. E o preço do boi gordo, ele tem caído bastante, principalmente do segundo semestre de 2021 para cá. Então, como a margem do produtor está bem apertada e tem chovido muito, é muito pouco provável que ele tenha dado ração para o animal. E, de fato, né, no levantamento do Ministério, né, no estudo desse caso específico, foi constatado, foi relatado que o animal não tinha sido alimentado com ração, só com pastagem. Então, aí você já vai ligando os pontos, né? O perfil do animal, ele não recebe ração, era um animal velho, era um animal de 9 anos. Os contactantes dele, os outros animais, não apresentavam sintomas. Então, você vê que é, de fato, um caso isolado de uma degeneração natural não transmissível, né? Isso acontece de tempos em tempos. Então, nós tivemos casos registrados, né, identificados e relatados ao Ministério em 2010, em 2014, em 2019, em 2021 e agora em 2023. Por que isso acontece? Nós temos um rebanho grande, nosso rebanho tem 190 milhões de cabeças, tá? É o maior rebanho comercial do mundo, o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. Então, é normal que a gente tenha animais mais idosos, mais velhos no rebanho. Então, de tempos em tempos, isso vai acontecer. Agora, a chance de que isso seja um problema sanitário, de que isso seja transmissível, é baixíssima pela natureza da produção brasileira, que é baseada em pasto e não em ração. Alexandre? Aproveitando 2 pontos trazidos nessa última fala, tanto a questão de ter o maior rebanho comercial do mundo, quanto o fato da queda do preço do boi gordo, gostaria de fazer uma pergunta que às vezes preocupa quem nos ouve, né? Esses embargos, ainda que momentâneos, que serão colocados na carne bovina brasileira, ela gera algum tipo de diferença de preço ao consumidor final, seja para baratear a carne, por estar sobrando mais carne aqui no mercado interno, ou seja para aumentá-la, porque os novos mercados consumidores pagam mais e o Brasil vai preferir vender esses valores em dólares do que no mercado interno? Tem alguma repercussão prática ou possível repercussão prática no valor concreto da carne no mercado? Boa pergunta, Alexandre. Nós precisamos suspender essas certificações, então nesse período a gente para de embarcar para a China. E o que acontece? A China é nosso maior comprador hoje, tem uma relevância bem grande, né? A partir de 2015 a China começou a comprar do Brasil, em 2019 essa compra ganhou um volume bem representativo. Hoje ela gira em torno de 15% de tudo que o Brasil produz. Então é uma porcentagem relevante, tá certo? O que acontece? Se a gente para de exportar para fora, é muito difícil a gente conseguir... Bom, eu vou fazer mais uma comparação de tudo que a gente exporta, metade vai para a China, tá? Então, metade de tudo que a gente exporta vai para a China, é difícil você realocar em outros mercados. Teria que dobrar o tamanho de todos os outros mercados para conseguir reabsorver, né, realocar essa carne. Então, e outra, cada mercado tem uma especificidade, né? Então, China prefere um tipo de carne, Europa prefere outro, então não é tão fácil, não é tão simples. O que acontece? Essa carne ela vai ser redirecionada, muito possivelmente, em sua grande maioria do seu volume, para o mercado doméstico. Isso significa o quê? Que a gente vai ver um preço cair no mercado doméstico, mas não para o consumidor final. Isso é importante, isso é um detalhe importante. O preço está caindo para o produtor. Por quê? Porque o varejo sabe que esse é um procedimento, um processo momentâneo, tá? Essa queda do preço do boi, ela começa a acontecer agora, o preço do boi já recuou entre 10% e 12%, a depender da região. No Pará caiu bastante. Mas quando a gente voltar a exportar para a China, e isso deve acontecer porque nós não temos nenhum problema, né? E nós estávamos exportando muito para eles, então há interesse de ambas as partes em continuar essa parceria. Quando voltar, o preço vai se normalizar no mercado doméstico. E o varejo ele tem uma dificuldade de repassar para o consumidor depois. Ele não consegue repassar na mesma velocidade que cai e que sobe no mercado do boi gordo, que é mais dinâmico. Então, muito possivelmente, e é o que nós já estamos observando, o varejo não vai repassar essa queda, ele vai segurar o máximo possível. O que nós vamos observar, sim, são algumas promoções pontuais de fim de semana que aparecem no açougue da esquina ou no supermercado aí do seu bairro, mas uma queda substancial no preço da carne generalizada no Brasil, a gente não vai observar para o varejo. Então, você vê que praticamente ninguém ganha aí, né? O produtor está recebendo menos pelo boi
e o consumidor ele não está recebendo o repasse dessa queda. Mas lá na frente, esse boi, ele muito possivelmente vai se recuperar quando a gente retomar os embarques e o fluxo comercial para esse mercado tão importante. Doutora Lígia, como que é feito o diagnóstico do mal da vaca louca? Quais são os principais sintomas dessa doença? Boa pergunta. É chamada popularmente de vaca louca porque o animal ele tem sintomas motores, tá? Então tem descoordenação motora forte e ele sofre uma vocalização, ele começa a apresentar uma vocalização muito intensa. Por isso que o pessoal fala que a vaca está louca, né? Então isso é falado assim até em inglês, né? Mad cow. Então o mundo inteiro usa esse termo vaca louca, porque parece que ela está enlouquecida mesmo. Então tem esses sintomas. O primeiro diagnóstico que se tenta fazer é o de raiva, que também apresenta sintomas neurológicos, é uma doença inclusive endêmica de algumas regiões do Brasil. Dando negativo para a raiva, a recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde Animal é se proceder ao próximo exame, que é o de encefalopatia espongiforme bovina, ou vulgarmente a vaca louca, tá? E aí a gente mandou, esse animal é abatido, a sua amostra aí de material neurológico é enviada para o laboratório, dentro do laboratório é feita a prova, a gente já tinha recebido do laboratório brasileiro, que se localiza em Pernambuco, a indicação de atipicidade, ou seja, de não transmissibilidade, só que pelo acordo comercial com China e pela questão da OIE, a gente precisa pedir uma contraprova num laboratório internacional. Ou seja, eu preciso provar 2 vezes, né? Para você ver como é rigoroso aí o sistema de vigilância. E aí, na quinta-feira agora, chegou a contraprova atestando de que não havia risco, que de fato é um caso atípico. O que acontece agora é que a Organização Mundial de Saúde Animal agora vai manter o status do Brasil de vigilância como insignificante para o risco da vaca louca típica, clássica, aquela transmissível. Então a gente vai se manter aqui num perfil tranquilo de segurança para a carne bovina dentro desse aspecto sanitário. Então essa atípica não tem transmissão, né? Na clássica, como que acontece essa transmissão? É daquele jeito que a gente te explicou, né? Você tem uma ração contaminada, normalmente a composição dessa ração é feita também por proteína animal, né? Então, ou o resto de cama de frango ali onde o frango é tratado, né? É mantido naquelas granjas, o pessoal pega aquele resto de cama ali e mistura com ração animal para fazer um novo composto, aquilo está contaminado com sangue de aves que às vezes se cortam, pedaço de pena, ou própria farinha de ossos, farinha de sangue de bovinos, às vezes é usado para fazer ração. Isso é ministrado ao animal, né? É servido ao animal e está contaminado com vírus. E o animal, né, contrai o vírus. Aquela carne, então, aquele animal ele é abatido e a carne ela é servida ao ser humano que também contrai a doença. Mas isso nunca aconteceu no Brasil. Repito, é importante a gente lembrar que já teve nos Estados Unidos, já teve no Reino Unido. No Reino Unido causou muitas mortes, mas no Brasil a gente nunca teve. Até porque, como eu falei, o uso de ração no Brasil é muito mais baixo em taxa do que nesses países que têm invernos rigorosos, mais dificuldade para produzir comida. Bom, sobre o mal da vaca louca, a gente conversou então com a médica veterinária e economista também, Lígia Pimentel. Obrigada pela sua entrevista, doutora Lígia. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.